Olá, você que acompanha o Exclusiva aqui na Band News Difusora. Vamos dar continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura do interior do estado. O programa de hoje trata sobre Manacapuru e o entrevistado de agora é Francisco Coelho, já foi vereador 4 vezes no município de Manacapuru, é advogado, ex-presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, filiado ao PCdoB e o candidato da Federação de Esquerda, PT, PCdoB e PV. Seja bem-vindo ao Exclusiva. Em primeiro lugar, parabenizar Rosiane Carvalho por essa oportunidade que você dá aos amazonenses do interior do estado, né? E começando por Manacapuru, na calha aqui do Solimões. Parabenizar a Band News por esse programa e nós estamos aqui à disposição, né? Fazer uma exposição fática do que está acontecendo em Manacapuru e, sobretudo, das nossas propostas de governo que nós haveremos de apresentar. Eu e o Dr. Sidnilson, um médico renomado há mais de 30 anos, que abraçamos essa causa popular, que o nosso sacrifício, a nossa luta vai ser sempre em favor do povo humilde da nossa terra. Então conte um pouquinho para a gente, para quem ouve o senhor aqui em Manaus, mas para quem ouve também em Manacapuru por meio da frequência modulada, mas também por meio da internet, quem é Francisco Coelho e por que Francisco Coelho merece ser prefeito de Manacapuru? Olha, nós somos um manacapuruense como os milhares de amazônidas que nasceram nesses nossos rincões, né, do interior do estado. Nascido no interior de Manacapuru, em uma comunidade conhecida como Castanha, na região de Sacambu. E com 12 anos de idade, o pensamento da minha mãe em querer estruturar sua família através do conhecimento, eu fui o segundo filho a ser escolhido para vir morar na sede do município. E desde então nós nos dedicamos aos estudos, terminamos o segundo grau, entramos na vida pública em 96, está fazendo 28 anos esse ano que nós ingressamos na vida pública, e no decorrer do meu primeiro mandato ingressei na Universidade de Direito, cursei o curso de Direito aqui na capital do estado, vinha de transporte privado, de balsa, atravessando, depois consegui o primeiro ônibus universitário para trazer os alunos de Manacapuru. E isso ajudou na nossa formação, formamos em Direito e estamos aí militando como advogado na comarca de Manacapuru e em mais 12 comarcas, dentre elas a capital Manaus, onde temos aqui um número significativo do jurisdicionado que nos contrata para exercer os nossos serviços jurídicos. Então, eu sou essa pessoa, um manacapuruense nato, genuinamente manacapuruense, filho de Oswaldo Coelho Gomes e Maria do Socorro Gomes, que são genuinamente manacapuruenses, já falecido, e eu acredito que com todo esse conhecimento e essa experiência adquirida ao longo da minha vida, ao lado do Dr. Sidnilson, eu tenho certeza que nós podemos fazer e fazer muito mais para o povo de Manacapuru, que nesse momento padece pela ausência de serviços públicos de qualidade em favor daquele povo. Olha, a situação dos municípios do interior do Amazonas tem variações de questões ruins, de calamidades e de não acesso a serviços muito básicos. Manacapuru é um município próximo de Manaus, na região metropolitana, ligado por estrada. O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim em relação às condições de sobrevivência, a forma como as pessoas vivem em Manacapuru em relação a outros municípios que também são grandes municípios de grande população no estado do Amazonas, como Parintins, como Itacoatiara, Presidente Figueiredo. Olha, Manacapuru nesse momento, Rosiane, padece, né? Nós somos referência hoje, né? Matéria de destaque no mundo inteiro, por um número estatístico que nos envergonha muito. No período da pandemia, nós somos o município do mundo, em termos de estatístico, com um município com população de menos de 100 mil habitantes na época, que mais morreu pessoas no mundo inteiro. Durante a pandemia, nós perdemos 402 pessoas, 402 manacapuruenses, homens e mulheres e crianças e adultos que não tiveram a oportunidade de lutar com dignidade pela sobrevivência humana. Olha, só para ter uma ideia de quanto esse número é alto, a população de Manacapuru, segundo o último censo, é de 101.000
883 pessoas. Isso. Então, por isso que o índice proporcional ficou muito alto. Nós fomos o protagonista, né, de uma matéria no New York Times, né, o jornal americano, um dos mais lidos no mundo inteiro, como a cidade mais tóxica do mundo. Então isso nos traz, como manacaproense, uma revolta muito grande daquelas pessoas que nós perdemos. E pasme, só para aproveitar ainda o foco, nesse mesmo período, vendo no começo daquela pandemia, nós mobilizarmos, né, todo o nosso, exercia um cargo de vereador, para que lá fosse construído, implantado leitos de UTI para aquela população. E era o presidente da Câmara, nós implementamos, criamos no regimento interno da Casa, na lei orgânica do município, a criação das emendas impositivas para destinar dinheiro para a implantação de leitos de UTI. E pasme, tanto o governo municipal como o governo estadual, após a justiça determinar a implantação de 10 leitos de UTI, recorreram para não fazer os leitos de UTI. E isso foi uma maldade muito grande com aquela população. Sim, acabou tendo consequências. Vocês fizeram uma ação antes da pandemia, sem imaginar do que estava vindo pela frente. Se tivesse sido executado, teria feito alguma diferença. Com certeza. Parintins fez isso. Viu? Parintins acaba com 1 ano e meio de receber 10 leitos de UTI. E Manacapuru, e lá só morreu 198 pessoas, se não me engano. E Manacapuru morreu 402 e nós não tivemos uma lição positiva. De onde vinha esse recurso? Esse recurso todo pode ser destinado pelo Estado e até as verbas federais. Eu lembro que no período da pandemia, só Manacapuru de dinheiro extra do governo federal recebeu mais de 12 milhões de reais. Mas era dinheiro carimbado? Era assim, não era verba carimbada, você poderia utilizar remanejar. Você poderia sim utilizar para implantar os leitos de UTI, pelo menos para deixar com aquele número estatístico negativo das mortes, mas deixaria um legado de conquista para as pessoas que precisam de saúde pública no município. A cidade ainda enfrenta esse problema, porque há uns 2 meses, mais ou menos, eu mesma recebi essa denúncia que havia pessoas lá esperando remoção, não tinha. Manaus vive esse problema, aliás, porque continua com uma série de problemas, não tinha vagas, e aí as pessoas não conseguiam fazer essa transferência de Manacapuru para cá, correndo risco de morte. É muito grave a nossa situação, porque em torno da nossa cidade mora 240 mil amazonenses, nesses 12 municípios como Manacapuru, Manaquiri, Iranduba, Novairão, Capiranga, Beruri, Anuri, Codajás. E parece-me que lá as pessoas não estão preocupadas com investimento de estruturante que possa dar uma melhor qualidade de vida, principalmente a população do nosso município. Pasme, anunciaram um hospital lá que já está quase sendo jubilado há 25 anos, né, com esse anúncio, e nunca se cria um hospital. O hospital que nós temos lá é um hospital ainda construído pelo ex-governador Enoque Reis, que é um manacapurense, o único manacapurense que chegou ao governo do estado, que foi ministro, e nós temos muito orgulho de ter o nome dele no fórum ministro Enoque Reis, que é um manacapurense como nós. Nossa, tem quanto tempo isso? E isso desde no começo da década de 70, quando a população de Manacapuru ainda tinha 12 mil habitantes. Hoje nós somos o maior população da zona do interior amazonense, com 101 mil habitantes. Quando eu lhe perguntei sobre a distância e a forma como Manacapuru se comunica, né, nessa geografia com Manaus, porque tem uma estrada em relação a outros municípios que são maiores e talvez até mais distantes de Itacoatiara, mas enfim, a distância é maior, Parintins e tudo mais, o senhor acha que isso coloca para os gestores uma condição de que, olha, nós temos a estrada, chega rápido, então nós podemos contar com o sistema de saúde que tem em Manaus, a estrutura que tem em Manaus. O senhor acha que isso é negativo para Manacapuru? Tem sido negativo? Passa a ser negativo pela ação do gestor. O gestor pensar dessa maneira. Pensar dessa forma. Então, é um ponto negativo para Manacapuru, porque, pasme, uma pessoa tem um problema, uma parada cardíaca. Se aí pega um ônibus, ele vai levar 1h30 para sair de Manacapuru, se tiver uma ambulância aí, naquele momento que aconteceu a parada, até chegar no 28 de agosto, que é o hospital que sempre atende o maior número de manacapuruenses. E se tiver um leito à disposição, senão vai ficar no corredor esperando uma vaga. Então, isso é uma ignorância praticada
pelos gestores, porque nós preferimos elevar o profissional, uma infraestrutura para Manacapuru, porque as pessoas às vezes não aguentam 3 minutos sem problemas de ar, vai aguentar 1h30 em uma ambulância em condições precárias a chegar em uma unidade hospitalar da capital, seja para o 28 de agosto, para o João Lúcio, para o Delfina Aziz, para os hospitais hoje que atendem a população que vem de Manacapuru. Então, com certeza, é uma questão de gestão mesmo, uma irresponsabilidade praticada por essas pessoas que já tiveram a oportunidade de levar uma saúde de qualidade ao povo de Manacapuru e não fizeram. Por isso, o nosso entusiasmo, meu e do Dr. Sinilson, que é um médico há mais de 30 anos, de conseguir, falando a verdade para o povo, uma oportunidade para administrar o nosso município, que é Manacapuru. As pessoas são a ponte Rio Negro em relação à M070. Quais são as consequências para o município, positivas e negativas no âmbito social e de segurança pública? Olha, foi um avanço, né? O governo federal foi muito feliz em construir essa ponte que nos tirou do isolamento de forma total, né? Porque a gente não era isolado totalmente, era parcial, porque nós tínhamos a balsa. E a ponte nos dá essa oportunidade de sair da nossa casa de manhã e tomar café em Manaus, ou vice-versa, ou sair de Manacapuru e tomar café no município de Manacapuru, em Novairão, Iranduba, onde você quer escolher como seu destino final. É um avanço muito importante. Agora, a estrada está uma maravilha. Agora, como é que nós vamos também, um problema que afeta Manacapuru, essa atual gestão não tem obras estruturantes. Eles estão fazendo estradas, ruas de 3,80 metros. Manacapuru hoje não é, talvez, não vai 20% de todo o povo, de toda a população que quer conhecer Manacapuru, não chega na cidade, porque a malha viária da nossa cidade é precária. Ruas de 3,80 metros construídas nessa atual gestão, que com certeza impossibilita o visitante ficar na sede do município, vai para os balneários, na estrada de Novairão, na estrada Manuel Urbano. E nós queremos refazer essa infraestrutura da cidade, alargando, revitalizando a nossa cidade, elevando as ruas aonde anualmente são penalizadas por conta das grandes enchentes, e nós queremos fazer obras estruturantes para pôr fim nesse sofrimento das pessoas que moram em Manacapuru e os visitantes também que querem ter uma cidade não de forma temporária, né? No período da enchente e no período da seca. Ok. E quais as consequências negativas em relação à questão social e à segurança pública, na sua opinião, se há, né? E se há propostas suas a respeito disso? A segurança pública... do que leva e do que traz essa ponte e a M070. A segurança pública é muito... complicada para o estado do Amazonas, né? Devido que nós temos uma fronteira hoje, que é uma fronteira marítima, né? Entre os 3 países, né? Brasil, Colômbia e Peru. Nós, como prefeito, um dos atos que nós haveríamos de fazer, nós faríamos um requerimento, uma carta de intenção, e levaríamos ao ministro da Justiça, pedindo uma oportunidade no Tribunal, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, para fazer uma exposição de que o governo federal ele tem que cuidar mais das nossas fronteiras, porque o grande problema hoje de Manacapuru, e não só do município de Manacapuru, é o problema do tráfico de drogas, que afeta toda uma população de Manacapuru, a população ribeirinha. Hoje nós temos em Manacapuru um nome conhecido como os Piratas dos Rios, que atacam a população nesses municípios de Tefé até Manacapuru. As pessoas têm que ter muito cuidado ao navegarem com seus barcos, e aí todo mundo é vítima. Você é conhecedora do que acontece em relação. Então, isso é uma questão de segurança pública, embora seja de responsabilidade do governo estadual, a segurança pública, mas nós haveremos de usar toda a nossa influência política, o nosso conhecimento adquirido ao longo dos anos, para mobilizar e chamar o governo federal para fazer uma fronteira virtual, fiscalizar para que evite essa quantidade de droga que passar no nosso rio, e isso com certeza afeta, não é só Manaus não, afeta todos os municípios do Amazonas. Então, o município de Manacapuru teve o seu nome associado nos últimos
nos últimos anos há operações de investigações e prisões de secretários. Eu queria saber se o senhor acha importante, se tem no seu plano de governo, alguma proposta em relação à transparência. A nossa meta... E a combate à corrupção, claro. É corrupção zero. No nosso governo não haverá corrupção. Porque a corrupção é pior do que um câncer. Certa vez, entrevistando o ex-governador Mário Covas, e o Maluf tinha aquele dado inédito de ser o político mais corrupto do Brasil, e perguntaram do Mário Covas: o senhor está com câncer, o senhor vai disputar o governo, mesmo sabendo que estava doente? E ele respondeu uma frase muito sábia, disse assim: esse câncer é menos ruim do que o câncer da corrupção chamada Maluf, porque ele não queria que o governo de São Paulo voltasse nunca mais para o governo do ex-governador Paulo Maluf. A mesma coisa. Pasme, numa semana dava para Manacapuru pedir gol no Fantástico, porque foram presos 3 secretários. O de educação por corrupção, por roubar dinheiro da merenda escolar, o de serviço social e o subsecretário de educação. E mais 6 professores, dentre eles gestores de escola, por desvio de dinheiro da merenda escolar. Pasme, nós não podemos aceitar isso. Pessoas de bem, pessoas que têm um senso crítico apurado, que prima pela moralidade e prima pelo senso de justiça. É muito complicada essa situação de Manacapuru. Então nós não podemos querer continuidade da corrupção. Muito bem. Olha, o tempo passa correndo, são muitos assuntos, muitas possibilidades de abordagem, mas eu queria que a gente entrasse um pouquinho na questão econômica do município, nas possibilidades. O senhor levantou aí sua preocupação na área social. Então, tem gravíssimos problemas, porque quando os principais são saúde e de moradia, então as pessoas estão com problemas muito imediatos, né? Assim, muito imediatos. Mas é preciso pensar alternativas para além do imediato, para que a população consiga ter condições de um bem viver, né? Então, a economia ela é fundamental. A gente tem a informação que é a 3ª maior população do interior do estado, Manacapuru, mas o PIB é concentrado principalmente no serviço público e na produção rural. Quando está destaque aí para Malva, para Juta, que também conta com o apoio do governo do estado. E é uma forma extrativista, é uma alternativa extrativista que já tem algum tempo no município de Manacapuru, mesmo tendo sido apresentado para ele outras possibilidades, como a própria Zona Franca de Manaus. Acho que é um município que tem um alcance dos benefícios da Zona Franca de Manaus também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua proposta para a área econômica, o que o senhor vê de possibilidade para o município, a questão portuária, mas não tem um porto adequado, talvez também, né? Me fale aí quais são as suas observações como pré-candidato, como candidato à Prefeitura de Manacapuru. A Manacapuru, o seu maior PIB, sua maior renda, que gerava o maior PIB do nosso município, com certeza foi a cultura da juta e da malva, né? E Manacapuru tem um dado estatístico que já produziu 250 mil toneladas de fibra. Hoje parece que está em 5 mil, reduziu. Eu posso até estar equivocado nesse número. E nós haveremos sim de dar condição a esse agricultor rural para ver se a gente resgata e aumenta essa possibilidade. Porque só planta juta hoje, sem nenhum incentivo, nem do governo do estado e nem do governo municipal, que não investe, né, nessa cultura, é a produção da fibra, que foi o que o manacapuruense aprendeu a desenvolver na atividade rural. Hoje ele tenta migrar para a criação do pescado, hoje ele tenta migrar para a produção de outras culturas agrícolas, mas a malva ainda é aquela possibilidade de gerar uma renda melhor. O que o governo faz, paga aquele subsídio, né, daqueles valores, mas a nossa produção caiu muito e nós queremos retomar essa cultura agrícola para Manacapuru ser novamente a maior produtora de fibra do Brasil. Nós temos esse sentimento. Quanto à questão industrial, Manacapuru, nós temos que termos obras estruturantes. Como é que uma empresa vai fazer, vamos supor, criar uma nova indústria em Manacapuru, e ele vai ali naquela rua da frente do Chico Bola, e ele vai fazer uma empresa lá. Como é que ele vai entrar nessa empresa dele, se a rua que a prefeitura construiu só dá 3,80 metros? Nem sequer uma carreta, quando ele precisar para
para escoar sua produção, o seu produto que lá ficará armazenado, ele vai ter possibilidade. Enfrenta, dentre os seus adversários, um tem o apoio do governador do estado, do Wilson Lima, e também a outra candidata é a candidata da máquina da prefeitura, né? É a continuidade da atual gestão, e também tem apoio de expressões, nomes de expressão da bancada federal do Amazonas, que hoje representa também recurso, orçamento, então peso também para quem vai disputar uma eleição. Como o senhor avalia uma disputa nessas características, né, com um poder político, econômico muito forte em outros 2 palanques? Olha, tem 7 candidaturas, né? A do Dena, do Dr. Gutenberg, do seu Manuel Cunha, que é um homem reto, um homem honrado, merece aqui nosso respeito. E nós temos 2 candidaturas que eu não diria que o seu governador tem candidato, porque ele não pode apoiar uma candidatura que o próprio partido dele está coligado na candidatura do atual prefeito, entendeu? Que é a União Brasil. Então, essa aí foge qualquer tipo de... o partido que qualquer tipo de... Mas Itacoatiara também, né? O União Brasil está lá com o prefeito e ele foi no lançamento do nome do Cabo Maciel. Mas aí, isso aí contraria, né, todo o raciocínio lógico da gente que sabe fazer uma leitura real do que é a política. Então, eu diria que o governador, nesse momento, não tem candidato em Manacapuru. Entendeu? Não tem, não tem candidato. Porque senão escolheria o que é correto. Porque ele ficaria sem candidato num dos maiores colégios eleitorais do interior? Eu diria falta de habilidade política, né? Eu diria assim, não sei, né? Qual é o interesse dele, né? Porque esquecer Manacapuru, deixar o partido lá com essa atual gestão que mais criticou o próprio governo. O governo, quando fazia umas obras lá, o prefeito dizia que era ele que fazia, quer dizer, se apropriava indevidamente dessa situação. Então, eu diria que faltou esse tipo de articulação por parte do governador. Bem, muito obrigada. Agora eu vou abrir espaço para as suas considerações finais, 1 minutinho, para o senhor falar o que achar importante, que a gente não perguntou. E, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade de tempo de vir aqui no estúdio da Band News Difusora e colaborar com a gente nessa busca de dar acesso à informação para que as pessoas conheçam um pouco mais como é a política no interior do estado, mas que o próprio manacapuruense conheça também os candidatos que disputam o voto dele. Rosiane Carvalho, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz quando ontem recebi a ligação da dona Giovana Marinho, dizendo que eu tinha sido escolhido para fazer esse podcast como uma das jornalistas. Diria que você deixou de ser emergente, porque você já é consolidada na sua profissão. Eu que sou um profundo admirador de quem tem conhecimento, de quem busca aprimorar suas técnicas, e isso tem que ser reconhecido, eu quero te parabenizar, tá? Pela forma serena, pela forma técnica maravilhosa com que você conduziu essa entrevista, nos deixando totalmente à vontade. E parabenizar o Exclusiva, com Rosiane Carvalho, a Band News e aqui a Difusora FM, né? A emissora é patrimônio do povo amazonense, que nasceu há 70 e poucos anos, salvo engano, né? Com o jornalista Josué Cláudio de Souza, depois com Josué Cláudio de Souza Filho, e hoje sob direção do meu querido amigo ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas, Josué Neto, Cláudio, que é conhecido Josué Neto. Então, isso para mim me dá uma satisfação e muita propriedade de dizer muito obrigado. A palavra de gratidão pela forma com que vocês da imprensa séria estão dando essa oportunidade para uma candidatura que nasceu simplesmente do anseio e da revolta do povo de Manacapuru, que não aguenta, que se o cara estupra, ele é chamado de estuprador. E se o cara rouba, ele tem que se chamar de quê? Obviamente de ladrão. Então nós temos que ter essa consciência prática, esse discernimento para saber que esse governo que está em Manacapuru é um governo de corrupto. Muito obrigado mais uma vez, e a imprensa amazonense tem que tomar conhecimento de tudo que está acontecendo em Manacapuru. Obrigada também e até a próxima. Olá, você que acompanha aqui o Exclusiva na Band News Difusora, dando seguimento às nossas entrevistas com os candidatos no interior do estado. Vamos conversar agora com o candidato a prefeito de Manacapuru, Ângelos Figueira. Já foi prefeito da cidade por 4 vezes, já foi deputado estadual, secretário do estado do Amazonas também, e hoje, agora, está na disputa pela prefeitura de Manacapuru. Seja bem-vindo, obrigada por atender a nosso pedido de entrevista.
Muito obrigado à difusora, à Band News. É uma satisfação participar deste bloco. Muito bem. A gente, já na introdução, falei que o senhor foi prefeito 4 vezes em Manacapuru. Me conte um pouquinho do seu histórico como político. Quantos anos de política? O que mobiliza o senhor para a política? Veja, eu sou engenheiro civil, apaixonado por Manacapuru. Deixamos um legado importantíssimo de infraestrutura, mas principalmente construímos uma relação sólida de amizade e respeito com a população manacapuruense, que nos elegeu por 4 vezes. O que nos norteia é a busca incessante por políticas públicas que possam se transformar em ganhos substantivos para a população. Então, nós estamos trabalhando neste momento com propostas de desenvolvimento, até porque nós estamos acompanhando a situação no interior nos últimos anos com muita preocupação pelo crescimento demográfico, mas com o empobrecimento. Nós precisamos melhorar o IDH de Manacapuru. Hoje nós estamos em 11º lugar, a despeito de ser o 2º município do estado, só perde para Manaus em população. Estar ao lado da capital, que tem o maior IDH do estado. Um dos nossos objetivos é melhorar esse IDH de forma pragmática. Construirmos intervenções na zona rural e na cidade que possam melhorar a qualidade de vida, que possam gerar emprego e renda, que possa gerar dias melhores para Manacapuru. Entendi. A gente vai já entrar nessa parte das propostas, mas eu quero que o nosso ouvinte e a população também de Manacapuru tenha a oportunidade de conhecer melhor o Ângelos Figueira por ele mesmo, né? O senhor se apresente. O senhor foi prefeito pela primeira vez em que ano? Foi na década de 80, de 90? Ajude a gente a contar um pouco a sua história. Eu não sou filho de Manacapuru. Eu cheguei em Manacapuru no início da década de 70. Montamos o frigorífico Figueira, que foi o maior empreendimento de pescado do estado do Amazonas, no início da década de 70. Em 88, me elegi pela primeira vez prefeito de Manacapuru. Fizemos intervenções importantíssimas no município. Inclusive hoje, se tirarem as obras e as intervenções que fizemos, não fica muito no município. Então nós construímos o que são hoje conquistas da população, e sobre todos os aspectos, cultural, o Parque do Ingá, na questão da ponte sobre o rio Ariaú, à frente da cidade, escolas. Levamos a Universidade Federal para Manacapuru quando não havia Fundef, nem Fundeb, pagos pelo município. Nós fizemos uma intervenção muito forte e que as pessoas reconhecem até hoje. É uma construção, e entre todas as obras, entre todas as intervenções, a mais importante foi a relação que ficou de confiança e que nos mantém no coração do povo. E amo Manacapuru, tenho um respeito muito grande pela população e faço política porque gosto, faço política com paixão. Sou do setor primário, a despeito de ser engenheiro, pecuarista da vida inteira, agricultor da vida inteira. Então, acredito que meu estado precisa que os municípios respondam de forma muito intensa para viabilizar, principalmente quem está na zona rural. Nós estamos vivendo uma realidade de
A ausência de perspectiva é perversa, ela está acontecendo no interior do estado e nós precisamos mudar isso. O senhor falou que é pecuarista, sua fazenda fica em Manacapuru, fica na Amazônia, fora da Amazônia? Ficava em Manacapuru, ficava fora do estado. Meu avô, toda a minha família foi pecuarista. Hoje eu sou mais agricultor, plantador de açaí, de cacau. Muito bem. Aqui aqui em Manacapuru também, no Amazonas? Não, em Altazes. Em Altazes. Minha família planta lá. Muito bem. E eu dou consultoria para eles. Bom, Manacapuru é a terceira cidade mais populosa do Amazonas, agora de acordo com o último censo, 110 mil habitantes. O senhor fala que houve um crescimento populacional alto, mas uma piora na perspectiva de possibilidade de vida, de renda para a população. Qual é a sua proposta nesse sentido? Veja, antes, para deixar isso muito claro, quando eu era prefeito lá atrás, você tinha um frigorífico Figueira em Manacapuru, eram mais de 1.000 pessoas empregadas. Você tinha Brasil Juta, era outro tanto. Você tinha Castanhal, você tinha Serraria Miriti, você tinha Serraria Solimões, você tinha a Serraria do Português, você tinha uma centena de pequenas movelarias. Toda essa gente fechou as portas. Manacapuru tinha pouco mais de 50 mil habitantes. Então, pintando com essas cores que eu me proponho a reverter esse quadro com uma proposta inovadora para gerar e apoiar a iniciativa privada, no sentido de que nós possamos gerar emprego e renda e que o Estado, que o poder público, no caso o município, ele faça investimentos certeiros em questões que são vitais para a população. Quais são as possibilidades hoje? Apesar dessas perspectivas, desse assunto, a realidade é que Manacapuru é altamente dependente de repasses federais, do Bolsa Família, né, de algumas de iniciativas dessa natureza para que a economia rode e que funcione muito a partir do comércio. Quais são, na sua opinião e na sua experiência, as opções hoje para desenvolver a cidade de Manacapuru? Nós precisamos ter um leque de intervenções na zona rural, que ela impacta muito a cidade. Trabalhar a piscicultura, trabalhar o manejo, trabalhar a produção de açaí, recuperar áreas degradadas, inclusive, que é o que eu faço pessoalmente. Recuperar áreas degradadas, com projetos, inclusive, de captação de carbono, mas plantando açaí ou cacau ou outra questão que comprovadamente capta carbono. Então, você tem um leque de opções, mas para isso precisa de apoio técnico, torno a repetir, precisa de ciência, e o Brasil hoje é campeão nisto. O setor primário brasileiro, hoje, ninguém acompanha. Então, nós podemos ter um foco muito forte, inclusive em recuperação de áreas, mas no setor primário. Agora, nós precisamos atuar na cidade imediatamente. Você tem disponibilidade de mão de obra, captação de indústria, você tem o turismo ao lado de Manaus. Quando eu construí o Parque do Ingá, foi pensando no turismo, que havia questão cultural, mas pensando no turismo. Você precisa trazer eventos para Manacapuru, eventos inteligentes. Você tem hoje aqui algumas pousadas, eu deixei um hotel, acabaram com o hotel, um hotel no Piranha, você está entendendo? Que gerava benefício para todo Piranha e foi a primeira reserva de caráter municipal do Brasil, que eu criei lá atrás. E gerava emprego para todo mundo dentro do Tem várias possibilidades, né? Até de captação de recursos, isso não é explorado. Veja, essa nós precisamos... Essa reserva do Piranha que o senhor citou. Não, acabaram. Isso gerou muitos benefícios, as pessoas com tristeza cobram, mas eles abandonaram isso há muito tempo. Mas
nós recebíamos gente do mundo inteiro que deixava dólar e gerava emprego dentro do próprio piranha. Então nós precisamos fazer intervenções como essa. Hoje a pesca esportiva, ela está sendo em Iranduba, em Novo Airão. Nós precisamos incrementar muito fortemente em Manacapuru. Nós temos lagos belíssimos no rio Manacapuru, sem Carapanã, nós temos lugares lindos no município de Manacapuru que nós precisamos trabalhar com a população. Berço ecológico, muitos locais ali, né? Não, são berços ecológicos. Sim. E não são de você tão vê, difícil assim. O piranha quando você fala de berço, o piranha é um dos berços mais importantes da região amazônica. E nós criamos essa reserva. O piranha funciona como uma despensa de Manacapuru. Mas esse é só um exemplo. Nós queremos trabalhar com a comunidade, nós queremos trabalhar com o povo do interior em propostas que não só sejam uma prestação de serviço ambiental, mas que gere emprego e renda. É preciso ter muita firmeza nisto, porque eu acho que e Manacapuru vai dar, sim, um exemplo. As propostas que estamos encaminhando e discutindo com a população, elas extrapolam o usual. Por exemplo, segurança. Sem segurança, a situação do interior vai se tornar cada dia mais problemática, porque Manacapuru, no Solimões, é o ponto terminal do Solimões. Isso é um complicador que todo mundo conhece. Então, nós precisamos investir em segurança. Saúde é uma outra questão. Nós vamos entregar para o ano hospital, nós vamos entregar o novo hospital com UTI, com hemodiálise. E aonde está funcionando hoje o hospital, nós vamos fazer o hospital da criança, vamos o hospital da mulher, nós vamos mudar, levar o médico para o interior. Você tem vilas hoje grandes, maiores do que alguns municípios dentro do estado. Você tem um Caviana, você tem um Repartimento, você tem um Jacaré, você tem um Castanha, você tem Bela Vista, você tem Laranjal. São cidades grandes hoje, e a gente tem proposta para esses lugares, para turismo, para, você está entendendo, para lazer, para esporte. Estratégia para serviço para essas pessoas. Estratégia de serviços que atendam essas pessoas também, imagino. A ideia é essa. Não adianta estar se asfaltando pura e simplesmente sem pensar nas pessoas. Nós precisamos criar condições melhores, sob todos os aspectos. Olha, o senhor falava a respeito da questão da segurança, mas ela também está exposta à insegurança pelos rios. O município ele tem uma posição estratégica para embarcações que descem o Rio Solimões, né? No entanto, isso é muito mais explorado, não pelas possibilidades econômicas para o Estado, enfim, e até questões que possam ajudar outros municípios do entorno, mas pelo tráfico, né? Pela criminalidade. É com muita tristeza que eu sou obrigado a concordar. E tudo que eu falo de segurança visa efetivamente dar segurança sob todos os aspectos. A ideia é constituir um contingente de guarda municipal que possa fazer frente às demandas. Eu estive na Vila do Jacaré na semana passada. Foi a demanda mais solicitada. O município, como outros do estado do Amazonas, também é fortemente afetado pela seca, pelos fenômenos extremos da natureza. As pessoas, a fauna, a flora têm sofrido e tem tido um certo destaque na cobertura sobre a seca na Amazônia. No ano passado, lá no Lago do Piranha, o senhor citou o Lago do Piranha, houve ali a mortandade de várias espécies de peixe em função da falta de oxigênio com a seca dos rios. Isso tem uma série de consequências também na saúde, na educação das populações que vivem nessas comunidades. Qual é a sua proposta? O que o senhor pensa como solução
para o município, como o município consegue minimizar tudo o que acontece de consequência para essas comunidades em função da seca? Primeiro, eu preciso esclarecer que o responsável, que o homem responsável por essas mudanças climáticas não está aqui no estado do Amazonas. Você tem a Amazônia, você tem 78% de cobertura vegetal e o Amazonas tem 97%. A Europa acabou com sua cobertura vegetal, América do Norte. Nós prestamos um serviço ambiental importantíssimo para a humanidade. Estamos pagando muito caro. Quando você fala da questão da mortandade de peixe, esses 2 anos nós batemos recorde de seca. Nós vamos ter esse ano uma seca em alguns lugares maior do que a do ano passado. Ela já está maior. Temos ações corretas para atuar de forma emergencial, sendo que as propostas, o que as pessoas estão precisando, o que a floresta está precisando, vai muito além da emergencial. A gente sequer tem propostas eficientes para tratar de forma emergencial os problemas. E tu colocaste uma questão, e eu vejo na tua preocupação, no teu trabalho, que eu acompanho, essa questão, você colocou a questão das águas. Essa é uma preocupação que nós, amazonenses, precisamos ter. Nós estamos tratando nossas águas, e aí sim, sem nenhum respeito. Os nossos igarapés, que são afluentes dos nossos grandes rios, eles estão extremamente prejudicados. Essa é uma das frentes que eu pretendo fazer em Manacapuru, não só na área de educação, na área de limpeza, mas com medidas fortes nesse sentido. Olha só, a gente também queria falar um pouco da cultura de Manacapuru. Sei que tem uma série de outros exemplos, mas eu penso que o mais simbólico tem sido mesmo o Festival de Cirandas, a maior expressão cultural. Ciranda é algo que tem uma identidade muito grande nesse público de Manaus, público que é importante para o Festival de Parintins, por exemplo, né? Circula em Manaus muito dessa cultura parintinense. Eu lhe pergunto, na sua opinião, por que o Festival de Cirandas ele não consegue essa mesma referência e essa mesma circulação em Manaus, embora essa cidade seja alguém que tem uma característica, tem vários festivais, né, culturais nos bairros, enfim, que gostam de ciranda, mas a gente não vê essa conexão com Manacapuru como tem com Parintins. E quais são as suas propostas em relação à área cultural para o município? Veja, o Festival de Ciranda fui eu quem criou. Não só construiu, como criou com os cirandeiros. Foi uma construção importante. E nós precisamos ativar. Hoje nós precisamos vencer para que nós tenhamos. Nós precisamos de multi-ações para levar a gente, para transformar, para melhorar, para aumentar. Nós precisamos de multi-ações. Eu falava de segurança, eu falava de investimento público e privado, de limpeza pública, de privado, de hotéis, de melhoria. Há uma disposição muito grande do setor privado investir em Manacapuru. Agora precisa de segurança, precisa de uma série de fatores. Não se faz turismo, não se cria realmente sem uma série de fatores. Não é só construir um parque, não é só uma atração, se as pessoas não se sentem seguras, se as pessoas não têm bons restaurantes, se as pessoas não têm opções de... Nós queremos trazer opções, feiras, uma série um leque grande de ações e vamos mudar. Para o ano vai ser outra história. Para o ano vai ser outra história, realmente. Não é só no período do festival. Nós vamos ter que ter, no período de verão, eventos todo final de semana. Nós tínhamos, no passado,
Nós não tínhamos só aquelas indústrias todas que eu te falava. Nós tínhamos a fábrica de palito, que é esse palito de ouvido. Nós tínhamos muitas indústrias que funcionavam em Manacapuí, ela não era desse tamanho. Nós vamos ter que investir forte para a retomada, você está entendendo? E a ciranda, ela tem um potencial muito grande. É uma festa bonita, é uma festa que empolga o manacapuense, mas nós temos que encontrar outros caminhos também e aproveitar melhor nosso Parque do Ingá, com eventos, e que possamos atrair mais e mais. Nós precisamos ter competições. Nós vamos construir a Vila Olímpica no primeiro ano, nós vamos fazer um trabalho que possamos, nós vamos transformar Manacapuru de forma muito fortemente numa cidade universitária. Existem propostas, nós estamos discutindo com o setor privado e com a Universidade Federal, no sentido de que possamos ter para o ano já uma série de oferta de cursos dentro de Manacapuru. Enfim, nós vamos fazer, sim, uma revolução verdadeiramente. O senhor vê como passa rápido uma entrevista, a gente já tem mais de meia hora de entrevista, mas ainda vou para o último ponto, que é a questão partidária, apoio político. O senhor é um dos principais, um dos mais experientes políticos do interior do Amazonas, de experiência política, de conhecimento de interior também. Nessa eleição, embora tenha ali já disputado eleições históricas, o seu adversário histórico era Edson Bessa. Eu acompanhei algumas disputas de vocês, algumas que chegaram até no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, quando teve, naquele momento, a cassação. Isso assume com a prefeitura. Mas nessa eleição, o senhor está com o seu próprio partido, DC, e a Federação Cidadania, PSDB. Está enfrentando uma poderosa máquina que o senhor conhece muito bem, que é a prefeitura. A máquina da prefeitura, que tem uma outra candidata. E foi secretário recente do governador Wilson Lima. Algumas pessoas tratam o senhor como candidato do governador Wilson Lima. Então, eu lhe pergunto, o senhor se considera candidato do governador com esse apoio que é necessário para uma disputa como essa? E como o senhor enfrenta essa poderosa máquina, que, repito, que o senhor conhece bem por ter sido 4 vezes prefeito em Manacapuru? Eu tenho Quero te dizer que eu tenho a honra de ter o Edson Bessa hoje candidato comigo a vereador. Nós estamos construindo um grupo de oposição muito forte e que veio para ficar. Quanto o governador nos cedeu o PP, que é um dos partidos que está no leque de sua liderança. Sim. De sua liderança. Eu tive a honra de poder ter elaborado o plano estratégico do Estado do Amazonas, no governo do atual governador, e tenho ele como meu amigo, e tenho ele como meu parceiro, meu amigo. É importante essa contribuição que o PP dá na nossa caminhada. A grande maioria dos nossos vereadores está no PP. Então, quanto à máquina da prefeitura, a população quer mudança. A sociedade busca por mudança. E nós representamos isso. Os dois apoiam a minha adversária. Eles apoiam a minha adversária, eles apoiam o prefeito, eles fazem parte do grupo que eu quero derrubar. Eu e milhares de manacapuruenses. Muito bem. Olha, eu agradeço muito. Nós temos aqui 40 minutos de entrevista, passou voando. Eu espero que a gente possa também ter a oportunidade de conversar com o senhor mais sobre outros assuntos, da sua experiência em momentos que não sejam eleitorais. O senhor é uma figura importante e interessantíssima do ponto de vista da história política do interior do estado do Amazonas. Então, obrigada por essa oportunidade de lhe entrevistar e eu deixo aqui o espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer à difusora, a Band, agradecer a você, que faz um grande trabalho, agradecer ao povo de Manacapuru, que me acolhe,
me trata com tanto carinho, e dizer a todos os que anseiam por mudança, de que a partir do ano que vem, com muito respeito, com muito amor, com políticas públicas com o melhor desempenho possível, nós vamos mudar a vida de todos, sem perseguição, sem essas coisas que Manacapuru está assistindo. Vamos construir dias melhores juntos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada pela entrevista. Essa foi a entrevista com Ângelos Figueira, candidato à Prefeitura de Manacapuru, no exclusivo especial da cobertura das eleições 2024. Até a próxima.